E aí, pessoal da agronomia, da zootecnia, da veterinária, com certeza esse nome não é estranho, né? Mas hoje a gente vai mergulhar de cabeça para entender um verdadeiro titã do mundo agrícola, o capim-elefante. Vamos desvendar por que essa planta é tão, mas tão fundamental? Para a gente entender o tamanho da importância do capim-elefante, primeiro, a gente precisa visualizar a escala da nossa pecuária. É um verdadeiro mar de pastagens, um sistema gigantesco que depende, no fim do dia, de uma coisa: forragem de qualidade. 135 milhões de hectares. É difícil até de imaginar, né? Para se ter uma ideia, é como se a gente pegasse os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e juntasse tudo numa área só de pasto. Alimentar o rebanho num cenário desses é um desafio colossal que exige plantas forrageiras fora da curva. Então, como é que uma única espécie de capim se tornou uma peça tão crítica para essa indústria toda? Bom, nesta nossa análise a gente vai ver o seguinte. Primeiro, o cenário que fez dele esse gigante. Depois, um retrato bem detalhado da planta, sua origem, sua biologia. Na sequência, a gente entra na ciência por trás das cultivares, vê como todo esse potencial é aplicado no campo, do plantio ao pastejo e, por fim, damos aquela espiada no futuro da forragem. Pois é, essa necessidade toda por forragem produtiva e nutritiva funciona como um grande motor para a inovação. Produtores, pesquisadores, todo mundo está sempre buscando a planta ideal. E é exatamente aí, nesse contexto, que o nosso protagonista brilha. E aqui entra ele, o Penicetum purpureum, ou, para os íntimos, o capim-elefante. Uma planta com um potencial absurdo para atender essa demanda, graças à sua altíssima produção de matéria seca e, claro, sua qualidade nutricional. Certo, então vamos dar um zoom nessa planta. Qual é a história dela e o que, na biologia, a torna tão especial assim? A jornada dele é fascinante. Ele é originário da África, foi levado para os Estados Unidos lá em 1913 e olha que impressionante, em menos de uma década, por volta de 1920, já estava desembarcando no Brasil. Foi uma adaptação e uma expansão super rápidas. E aqui, ó, atenção, esse é um ponto-chave para quem vai trabalhar com isso no campo. Capim-elefante não é uma coisa só. A espécie tem uma diversidade genética incrível, o que na prática é um tesouro para o melhoramento genético. Isso permite selecionar plantas para todo tipo de finalidade. E essa imagem aqui é a prova viva disso. Dá uma olhada nas diferenças de cor, de porte, até na estrutura das folhas e dos colmos. Tudo isso aí é capim-elefante. Essa é a matéria-prima que os pesquisadores usam para criar os cultivares que a gente usa hoje. São essas características que explicam o tamanho do seu potencial. A gente está falando de uma planta perene, ou seja, que dura vários anos, com colmos que podem passar fácil dos 5 metros de altura e uma capacidade de perfilhamento, que é a produção de novos brotos, altíssima. É uma verdadeira fábrica de biomassa. Biologicamente, um dos grandes segredos dele é o metabolismo C4. O que é isso na prática? Pensa assim. Em lugares quentes e com muito sol, como aqui no Brasil, essa planta é uma máquina super eficiente. Ela converte luz solar em massa verde muito melhor que as plantas C3, porque ela perde menos energia no processo. É como se fosse um motor com turbo. Agora, o mais legal é ver como a ciência pegou todo esse potencial da natureza e, digamos, deu uma bela lapidada nele, criando plantas para usos bem específicos. Essa tabela resume bem a história. Olha só o Napier, altão, perfeito para cortar e levar para o coxo. Agora compara com o Motte, que é uma cultivar baixinha, anã, feita sob medida para o animal pastar direto. E ainda temos o Paraíso, um híbrido que pode ser plantado por sementes, o que muda o jogo para grandes áreas. Percebem como a escolha da cultivar é uma decisão super estratégica na fazenda? Ok, a gente tem essas cultivares super especializadas, mas e na prática? Como é que isso vira pasto e comida de verdade lá no dia a dia da fazenda? Vamos ver? É agora que a ciência encontra o solo. Vamos ver como o capim é plantado e, finalmente, como ele é aproveitado. Para formar o pasto, existem basicamente 2 caminhos. O mais tradicional é a propagação vegetativa, usando pedaços do colmo da própria planta. Isso garante que a planta nova seja um clone idêntica à mãe. E aí veio a inovação, a propagação por sementes, que abriu a porteira para a mecanização e agilizou demais o plantio. O primeiro grande sistema de uso é a famosa capineira. A lógica é simples: corta o capim verdinho e leva para os animais comerem lá no coxo. Isso é muito, mas muito comum na pecuária de leite para garantir aquele alimento fresco e de qualidade todo dia.
O segundo método é o pastejo direto, onde o próprio animal vai lá e colhe a forragem. Só que aqui o segredo é o manejo. Controlar a altura de entrada e de saída dos animais, dar o tempo de descanso certo para o pasto. É isso que garante a produtividade e a vida longa da pastagem. E para resolver aquele problemão da seca quando o pasto some? Aí entra a terceira estratégia, a conservação. O excesso de capim da época das águas é guardado na forma de silagem ou feno. É o seguro alimentar do rebanho para o ano todo. Mas olha que interessante, a história não acaba aqui. A utilidade dessa planta vai muito, mas muito além da alimentação animal. Com essa capacidade absurda de produzir biomassa, ele já é visto como fonte de energia renovável. Tem potencial enorme de sequestrar carbono da atmosfera, ajuda na conservação do solo e, acredite, algumas variedades são usadas até em projetos de paisagismo. É uma planta de 1001 utilidades. Se liga nesse número, 12,6. São 12 toneladas e meia de carbono que um único hectare de capim-elefante pode tirar da atmosfera por ano. Isso coloca ele em outro patamar, não é? Ele deixa de ser só comida e vira uma ferramenta poderosa para uma agricultura de baixo carbono. Então, quando a gente olha para o futuro, para um cenário que exige produzir mais, com menos impacto, a pergunta que fica no ar é essa, né? Qual vai ser o próximo passo na evolução do capim-elefante? O melhoramento genético e a busca por novas aplicações dessa planta fantástica, sem dúvida, vão ser peças-chave nessa resposta.